Olá, amigos que acompanham o The Papo, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu podcast semanal. O The Papo tá no ar, querido. E hoje a gente está recebendo aqui uma figura ilustre, meu amigo. É amigo nosso de muito tempo e é professor de sociologia, o Haldson. Corta para ele aqui. Aqui, professor, cara novinho, né? Nem parece, rapaz. E ele deu uma tufada, que antes ele era muito magrinho. Ai, muito bom te receber aqui, Haldson. E a gente vai conversar sobre muitas coisas, tá? Principalmente educação. Como é que está hoje aqui no nosso estado, essa questão da grade, né, educacional, como é que os nossos alunos estão saindo, como é que nossos jovens, nossos filhos estão saindo da escola, estão saindo preparados aí para o mercado de trabalho. Vamos falar de sociologia e muitas outras coisas, tá bom? Então, se você chegou até aqui, lembre-se de se inscrever no nosso canal, dar um joinha, falar aí de onde que você está falando, de onde você está assistindo o nosso programa, tá bom? E compartilhar para a família e dá um like aí que não paga nadinha, tá bom, meu filho? Não paga nada não, de graça. Dá-lhe logo aí, senta o dedo no like e ajuda a gente a crescer aqui no YouTube. Haldson, muito obrigado por estar aqui comigo, André, nesse momento, para falar com a gente. e todo o público. Agradecer, André, esse espaço aqui. Como tu já falaste, a gente já se conhece há um bom tempo, né? Ali desde a juventude, e a gente está aqui, né? Espera repassar a mensagem aqui, que a gente pretende dialogar aqui no The Papo, né? O André aqui, gente, que a gente se conhece aqui há muito tempo, né? A gente estava Só não conversando revela aqui, quanto, mano. Que a gente não parecer muito velho. Assim, eu ainda não tenho muito cabelo branco. Tem alguns aqui, mas a gente já tá olha. ficando velhinho, a gente já tá na meia idade, mas a gente se conhece desde a juventude. Movimento estudantil e tudo mais. Isso, Né? e saudar, né? E o público que acompanha o The Papo aqui no YouTube. E dizer assim que nós estamos aqui para bater um papo, né, sobre educação, né, e sobre o que a gente está vivendo esse ano, e a gente espera ser muito proveitoso e passar aqui essa mensagem. Top. Tu não é amapaense, né? Não sou amapaense. Não assim de nascimento, não de né? nascimento, mas de Sim, coração aqui. com certeza. Cheguei aqui com 6 anos de idade. 6 anos de idade. Mas eu nasci em Itaituba, no Pará. E aí tive uma trajetória no Pará, passei por Santarém, morei pouco em Santarém, né, criança ainda. E eu morei, né, tem uma outra cidade aqui que é do meu coração, que é Oriximiná, no Pará. Lá eu cheguei a morar um certo tempo da minha infância ali, da minha adolescência. E aí depois, aos 14 anos, né, tava terminando ali o ensino fundamental. No tempo era série, né? Tava terminando a 8ª série. Terminando a 8ª série e iria cursar o ensino médio lá mesmo. Só que a minha mãe, ela viu, né, que eu ficando lá, né, talvez não teria progresso nos estudos. E aí ela conversou com uma tia, né, que já morava aqui em Macapá. A família do meu avô já morava aqui, né? O meu avô, pai da minha mãe. E ela conversou e a minha tia se propôs a me receber. Eu vim, né, com 14 anos de idade, já para trabalhar e para estudar, né? E aí eu trabalhei nesse tempo aqui, né, de juventude. Trabalhei com lanternagem, fui ajudante de pedreiro, fui pintor, né? Mas sempre focado nos estudos, né, para a gente tentar galgar, né, alguma coisa melhor na vida, né? E aí nesse foco terminei ensino médio, fui para a faculdade, e comecei a fazer concursos, né, nível médio. Passei concurso da Infraero, passei concurso, na Infraero não assumi, passei em concurso da FCRIA, Fundação da Criança e do Adolescente, trabalhei no SESEM, né? Ali eu trabalhei 1 ano e 6 meses. Inclusive, a gente ajudou a fundar o sindicato, mas eu não participei. Era uma companheira que a gente tirava plantão junto à Iranet, acho que é a Iranet. E
aí lá eu passei também na PM, né? E quando eu fui me apresentar na PM, para fazer o TAF, para fazer os exames, né? Aí uma amiga me ligou e falou que eu tinha passado na educação. Aí foi nesse momento que eu escolhi a educação, né? Pela nossa perspectiva que a gente já tinha, né? Tanto da formação religiosa quanto de uma formação ideológica, né? De compreensão de mundo. Então, assim, é um pouco da minha trajetória, né? Dessa minha vinda aqui para o Amapá. Tu acha que tu acha que tu ia, não pelo teu porte físico, nada disso, mas pela tua formação política, tu ia conseguir trabalhar dentro da polícia? Cara, Ia ser um pouco olha só. Trabalho, eu considero que a gente tem que ter profissionalismo, Aham. entendeu? E naquele tempo que eu era magrinho e tal, mas a gente fez um preparo, a gente estava preparado para o TAF, né? Tem até um amigo meu que a gente era de banco de universidade, o Gilcelo, também era magrinho. Aí se preparou, vários companheiros, né? Aí hoje estão na PM, né? Não só ele, mas outros companheiros aí também, né? Que é juventude, né? Sim. Mas eu estava preparado. Porém, não era uma escolha fisicamente, psicologicamente, mas assim, não era algo que eu galgava. Fazia assim, olha, eu vou fazer uma carreira, né? E quando veio a educação, Uhum. show de bola, Eu contei né? mais. Me encontrei na educação. Aí, assim, só para falar assim, ó, eu estava preparado, gente. Agora eu vi gente lá no TAP que estava assim precisando do emprego, né? Que a gente faz concurso que está precisando, Uhum. que estava se jogando na piscina, não sabia nadar, Já pensou, não, né? né? Não, assim, é a questão de Passa pela cabeça da pessoa, não, vou chegar lá, o cara vai ficar. é a necessidade, André, necessidade. E aí, O cara aí com TAF. como eu te falei, eu estava preparado. Vai precisar nadar 200 metros, cara. Pô. Eu estava preparado, né, para fazer esse TAP, tudo e tal, não fiz, mas enfim, eu tinha treinado, porque eu sabia que eu tinha sido classificado e a gente treinou, né, tudo aquilo que era exigido. Mas essa questão de concurso, a pessoa que estuda, né, porque ela está precisando da grana, principalmente, né, uma falta de oportunidade, o concurso público muda a vida de uma pessoa, Sim. né, então por isso que muitas pessoas nós tentam, né? Tem essa corrida. Aqui no Amapá, concurso público tem mudado a vida de muitas pessoas. O concursado aqui é considerado praticamente um rico. Para a situação do Amapá ter uma certa estabilidade, né? Muda a vida de muitas pessoas, muda para melhor, né? E a juventude aí, e os pais, mães de família, sabem disso, né? Há quanto tempo na sala de aula já, Elton? Eu tenho 20 anos de educação. 20 anos. 20 anos de educação. Eu assumi 1º de março de 2006, meu primeiro concurso. Hoje eu tenho 2 vínculos, né? Esse meu primeiro concurso eu trabalhei como professor de 1º ao 5º ano, trabalho até hoje, né? E aí nesse último concurso de 2022 eu passei já para minha área, né? O tempo que eu passei lá para trás, eu ainda não tinha concluído a universidade, meu curso de Ciências Sociais. E agora, né, recente teve esse novo concurso de 2022 e eu passei. E aí eu assumi, tenho 2 vínculos com o Estado na área da educação. Está como professor? Professor de 1º ao 5º ano aqui na Escola Carlos Alberto, aqui no Miracema. E estou como professor de Sociologia ali no Rivanda Nazaré, Novo Horizonte. Boa. E como é que... na tua opinião, assim, eu quero saber de tu que está lá dentro da sala de aula. A grade hoje que é oferecida, né, de ensino para esses moleques de ensino médio. Eu falo isso porque eu não saí preparado para o mercado de trabalho do ensino médio.
Como é que tá isso hoje? Mudou alguma coisa? A molecada sai preparada para o mercado de trabalho? O que tu ensina hoje na sala de aula, por exemplo? Olha, André, olha, André, e quem está nos ouvindo. São três partes aí para a gente fazer a resposta, né? Uhum. A gente tem o lado do aluno, tem o lado do professor e tem o lado da Secretaria de Educação, né? E aí, quando a gente fala desse preparo pelo currículo, tá? Ele é um currículo que a gente fez muita crítica à época, né? O currículo que está vigorando hoje, boa parte ainda foi do governo Temer, né? Ele foi feito por especialistas. Quando a gente fala especialista, é um clube, né? É uma elite intelectual, mas não reflete todo anseio do professorado do Brasil. A gente vinha de boas experiências ali do governo Lula e do governo Dilma, que era de reunir, né? Fazer conferências com os professores de modo geral, com os alunos também, com toda a sociedade, para saber o que a sociedade quer e o que pretende de educação. E aí essa experiência ela foi quebrada em 2016, quando a gente teve a criação da famosa BNCC. BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. Tá? Mas a base em si, ela não mudou muito os princípios de conteúdo. O que ela vai fazer é um alinhamento, né, daquilo que é necessário a gente ter nacionalmente, né, para que não haja uma diferença muito grande de currículo, né? O Brasil é o único país. Por que a gente tem vários ensinos, né? Em cada estado vai ter um modelo, cada município, cada escola. Aí o que a BNCC propõe é que a gente tenha um currículo único, e o que a gente consegue fazer é uma inversão de conteúdos, né? Eu não posso retirar conteúdo, né? E esses conteúdos têm que ser trabalhados para formar habilidades. Não é o conteúdo pelo conteúdo. Sim. Eu tenho que ministrar uma aula em que, ao final dela, o estudante ele consiga aprender o conteúdo e ter uma habilidade sobre esse conteúdo. Como é que ele vai utilizar, né, esse aprendizado ali da sala de aula para analisar o seu dia a dia, né? Falando de sociologia ou nas outras disciplinas, né? Como é que ele vai usar no seu dia a dia? Para onde é que ele vai, né, utilizar esse conhecimento? Então, isso aí é da Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Fora a BNCC, a gente tem o referencial curricular amapaense, né? A BNCC permitiu que, dentro dessa questão comum, fizesse, né, os estados adaptações. E a gente tem também o nosso currículo amapaense, o referencial curricular amapaense. Tá? E para a gente tentar aqui entender, para completar a resposta. Então, o professor, o lado do professor, nesse preparo, ele vai de cada professor, tá? Eu não posso dizer aqui, olha, André, todo professor está formando, toda escola está formando, né? Mas eu acredito assim, nós professores estudamos muito, tá? E bastante. E a gente, com o tempo, vai adquirindo várias experiências e a gente procura transmitir essa experiência, né, aos alunos. Que a gente já passou por um banco de concurso, está falando de concurso, a gente já passou por Enem, então a gente já sabe, né? Mas isso é a questão conteudista, né? Ele vai para o mercado de trabalho, tem conteúdo útil na grade? Tem. Agora, assim, tem a parte do aluno, tá? Eu não posso dizer que todo aluno absorveu o aprendizado que a gente repassou, tá?
Então, assim, são questões que a gente precisa pensar na sociedade. Mas o que me deixa mais triste, André, e aí o pessoal que tá ouvindo a gente, não é se o jovem está preparado ou não, porque a gente tem no Amapá, né, uma boa leva de jovens, né, que tem ali uma certa taxa de aprovação, tá? Só que o que me deixa mais triste, que eu acho que empata mais essa questão da escolaridade, é que a gente tem, historicamente, tá? Não é só uma realidade do Amapá, é a realidade do Brasil também. Cerca de metade dos jovens brasileiros que terminam o ensino fundamental, tá? Ele não ingressa no ensino médio. Com metade. Calma lá. Tá. Esse número metade, assim, quem não ingressa e de quem começa e abandona e não conclui. Você pega quem não ingressa. Você pega quem ingressa e abandona, não conclui, você soma. Você vai ter uma população de juventude ali de 50%. E aí, por que acontece isso? Por quê, professor? A gente vê, né, na nossa perspectiva de análise, e também conversando com os alunos, né, que é a falta de oportunidade dessa sociedade que a gente vive, né, que ainda exclui os jovens por falta de perspectiva da estrutura familiar, da estrutura econômica da família. Então, o que os jovens fazem, né? Vão trabalhar. Então, esse trabalho é um trabalho que vai ser precarizado. Ele não consegue galgar algo que tenha mais interesse econômico. Não estou falando de dignidade, o trabalho é digno, tá? Mas essa valorização econômica que vem através da educação, ele não consegue galgar. Então, assim, não é questão da escola que não preparou, foi a falta de oportunidade que a nossa sociedade ainda não acompanha, né? Ali uma estrutura, não dispõe ainda de uma certa estrutura, a nossa sociedade, né? Para que esse jovem tenha uma única preocupação, que é estudar. Então, isso atrapalha muito, porque tem muito jovem que vai, né, vai para a escola, vai para o ensino médio, mas ele já está trabalhando, né? Então, quando tu me pergunta, né, a escola prepara? Prepara a parte da escola. Mas tem uma realidade do aluno que ele não está conseguindo, porque é uma realidade social e econômica das famílias brasileiras e amapaense. E dentro das tuas aulas, assim, de sociologia, o que tu costuma conversar com os alunos? O que está sendo ensinado hoje para eles? Olha, a estrutura, André, do que eu ministro de sociologia é aquilo que vai, né, vai estar focado aí na BNCC, mas eu foco principalmente numa estrutura de Enem. Que, apesar de que muitos também param, né, os seus estudos quando concluem o ensino médio, mas tem muitos jovens que sonham com nível superior. Então a gente foca nessa estrutura de Enem. E nesse foco, e pegando o BNCC e pegando a estrutura de Enem, a gente trabalha os clássicos, né? Que é a base da sociologia. Quem fundou a sociologia, quem influenciou na fundação da sociologia, né? Que são os pioneiros ali. A gente trabalha muito, primeiro ano ali, os clássicos. Emile Durkheim, Max Weber, Karl Marx. E a gente trabalha com outros conceitos ali, né? Sobre sociedade, como é que o ser humano, né? Se vincula à sociedade, qual é uma estrutura de sociedade, como a sociedade está organizada, o que é um grupo social, categoria social. Então, são conceitos que a gente está conversando no dia a dia, às vezes a gente não entende. Então, assim, entender a sociologia, como ela nasce, entender
muitas palavras que a gente usa no dia a dia, às vezes até errado, é o que a gente vai ministrar ali no primeiro ano. Base. Aí no segundo ano, questão curricular, a gente está ministrando, teve uma pequena mudança, né? A sociologia perdeu um pouco de carga horária, mas a gente trabalha sociologia do consumo, inclusive aqui que a gente estava conversando aqui logo no início, né? Né? Falando sobre a anomia também. Aquela câmera bem ali fotográfica que tu tens, né? Aí depois a gente volta nisso. A gente trabalha sociologia do consumo, sociologia do trabalho, né? A gente analisar as questões de trabalho, as relações de trabalho. E a gente começa ali no segundo ano também, na perspectiva da gente estudar poder, política, Estado. Que é uma realidade que atravessa, né, ali boa parte da humanidade. A gente vive, né, muito em função disso. Sim. Né? E a gente precisa compreender relações de poder na sociedade, né? Relações de governo. Quando tu entra aí nessa questão de relações de poder, como é que é? Eles estão conseguindo absorver? Como é que é a reação deles? Tu instiga eles a falar, assim? As minhas aulas, aí meus alunos podem dizer, né? Estão assistindo. Eu procuro, assim, dar um sentido lúdico, meio um pouco tom humorístico, brincadeira, mas sem tirar a seriedade. Uhum. E aí trazer para a realidade, né? E a gente vai fazendo o link, teoria e prática, teoria e prática. Olha, na teoria a gente está vendo isso daqui, mas na prática, observa isso, observa aquilo, entendeu? Porque, assim, é habilidade. Uhum. A BNCC pede que a gente promova essas habilidades nos alunos. Então, a gente vai focar muito nisso. E aí, só para terminar aqui, como é o currículo do ensino médio aqui, que o professor ministra na sala de aula. E no terceiro ano, a gente vai terminar essa abordagem, né, de poder, política e Estado, e a gente vai entrar em temas mais recentes, mais cotidianos, né? A gente vai trabalhar aí sobre democracia, né? A gente estuda lá no segundo ano, mas a gente vai ver questões aqui mais práticas, né? A gente vai analisar mais de perto o Brasil, né? Porque às vezes a teoria ela não é totalmente brasileira, a gente importa muita coisa ali de teóricos europeus, né? Só por essa base que tu me deu dos teóricos aqui. Teóricos europeus. E a gente vem no terceiro ano com uma abordagem mais Brasil. Aí a gente vai pegar a democracia, problemas da democracia, né? Democracia, que muitos dizem, né, que ela precisa ser mais democratizada. Tem gente que já não gosta da democracia, né? Então a gente começa a refletir esses problemas. A gente sabe, né? A gente está passando por um momento de polarização na política brasileira. Então a gente traz esses temas, a gente vai trabalhar a cidadania, a gente vai estudar um pouco de direito, né? Porque, assim, muitos jovens não conhecem muita coisa, né? Do que é o direito do cidadão, do que é o seu próprio direito. Até essa estrutura, né, que ele vive, no caso, né? É uma estrutura social, porra. De onde é que vem essa ideia de que a gente tem que viver assim? Eu estava refletindo sobre uma situação, né, Erald? Não sei se eu estava refletindo corretamente. Mas eu fico pensando assim, né? Como era a sociedade antes, pô? Como é que você vivia antes? Era uma bagunça, né? Tipo, eu comia a mulher do cara, eu mexia nas coisas do cara, eu fazia... Então, eu tenho, assim, a impressão de que houve um tempo em que a gente falou assim, tipo, pô, peraí, isso aqui não tá dando certo. Rolou um pacto social aí, nessa época, eu penso, que freou algumas atitudes sociais, uma atitude do cidadão, da pessoa dentro da sociedade. Eu tô pensando errado? Rolou esse pacto, tipo, a partir de hoje, eu não vou mais fazer isso aqui. Porque eu tô vendo que prejudica o cara que tá vivendo aqui comigo. E eu também vou proibir ele que ele faça isso. Ou começou a surgir as regras, né? Tu chega a falar sobre isso com eles lá dentro? Eu tô pensando corretamente, é isso aí? Rolou isso aí? Esse grande pacto social que organizou tudo? Ou não?
Assim, a gente estuda, a gente ministra, a gente conversa sobre isso, né? Não é que a sociedade era, posso te dizer assim, uma grande bagunça, né? Porque a gente tem contextos. Uhum. Quando a gente analisa da nossa ótica atual, eu vou olhar lá para trás, era uma bagunça, entendeu? Mas era a sociedade que a época se propôs, era aquele modelo. Logicamente que eu olhando hoje, né? Lá para trás eu vou dizer, não, era bagunçado. Aí tu tem razão, entendeu? É a questão da ótica, do contexto. Sim. E se a gente pega, né? Eu falo muito para os meus alunos, dá uma olhada no YouTube e pesquisa ali a Idade Média, né? Ou pesquisa lá para trás muitas coisas, né? E aí a gente vai encarar com a nossa realidade atual, aí é verdade, aquilo dali não funcionaria hoje, tá? Mas isso é falando como a gente pensa atualmente, entendeu? E aí a gente tem alguns teóricos que vão falar, vão pensar ali sobre o contrato social, né? Aí a gente vai ter a teoria do estado de natureza, e aí os homens, né, em determinado momento, viu que a sociedade estava essa bagunça e resolve fazer um contrato social. Isso daí são os filósofos sociais que vão, né, propor, né, essas teorias justamente para tentar organizar uma sociedade, né? E essa sociedade que já era numa estrutura desorganizada, quando a gente olha lá para trás, ela vai passar por um momento de turbulência. Ali, final da Idade Média, né? Transição para a nossa era, para a nossa sociedade capitalista, vai surgir muitos problemas que não tinha na sociedade anteriormente. Fora essa questão que já tinha para lá para trás, né? Dessa sociedade, era um outro tipo de organização. Então vai também surgir nesse período, né? E aí que vai nascer a sociologia, pensadores que vão trabalhar com a sociedade propriamente dita, né? Aí a gente tem o Comte, vai ter o Emile Durkheim aqui que eu já tinha falado, que vão pensar muito na ordem e progresso. Ordem. Ordem e progresso, né? Que é o lema que está escrito na bandeira, né? A Revolução Republicana, ou o golpe da República, né? No Brasil, foi inspirada, né? Nesses princípios. A gente tem uma sociedade que ela é desorganizada, a gente precisa de um poder, né? Que impõe a ordem. E aí muitos teóricos pensaram qual seria esse poder, né? Muitos jogaram para a ciência, muitos jogaram para o Estado, né? E alguns ainda reafirmaram a tradição da própria igreja. A teocracia, no caso, né? Que antes E aí a gente tem sociedades até hoje que são teocráticas, né? Mas que essa imposição não é apenas pela igreja, mas pelo poder de Estado, né? Então o Estado, o Estado moderno foi um grande organizador. Foi onde a gente viu nascerem leis nacionais para organizar realidades nacionais. Hoje em dia a gente fala de país, é a minha nação, né? É o meu povo, mas a sociedade 300, 400 anos para trás não era assim. Eram reinos, eram cidades, né? Era os chamados feudos, né? Então, cada feudo, cada cidade tinha um costume diferente. Apesar de ter uma cultura muitas vezes próxima, uma mesma língua, mas ninguém se via, por exemplo, como francês. Ninguém se via aqui no Brasil, durante muito tempo, como brasileiro. E essa realidade ela é mundial. Eu poderia citar qualquer país, né, que passou por esse tempo ali. Inclusive no Brasil, né, a gente tá aqui num podcast falando em língua portuguesa, mas a nossa língua portuguesa, que inclusive ela é a língua portuguesa mais rica de todas, né?
a colonização, graças a Deus, não foi tão forte apenas da matriz portuguesa, mas a gente teve ali a participação da matriz africana, da matriz indígena, né? Que enriqueceu o nosso português, né? E é muito recente a língua portuguesa, né? A realidade nacional, né? Em diversos países. Inclusive, para essa organização, a gente teve ali nos diversos países, incluindo o nosso, né? Que inventar ali alguns mitos de criação, né? Algumas ideias que vão coordenar esse Estado nacional. Por isso que quando a gente estuda história, né? E aí o professor de história ali, que pode falar com mais propriedade, a gente vai ver que teve muitas revoltas, né? Separatistas. Tinha gente que concordava com a independência do Brasil, tinha gente que não concordava. Tinha gente que concordava com Dom Pedro I, tinha gente que não concordava, tinha gente que não gostava da regência porque queria ter um rei. Era a mentalidade da época. Por que eu vou obedecer o cara não é rei? E ninguém pensava em democracia, entendeu? Então, assim, são mentalidades que a sociedade vai vivendo, vai traspassando ali uma experiência e a gente vai, de alguma forma, concluindo, né, que determinadas questões já não são mais úteis para a história, né? Então, essa questão de organizar a sociedade, né, vai nascer e vai contribuir, né, muito para o que a gente vive hoje, né? E bem que também não está muito diferente do que da bagunça que eu me referi, né? Hoje o cara ainda faz as mesmas coisas. Mas você tem penalidades para essas coisas, né? Sim, a expressão do direito, né? O direito positivo, como a gente fala atualmente, não é mais aquele direito que vem da tradição, da Bíblia, da convivência das pessoas, né? Hoje a gente vive uma realidade que ela é constitucional, né? Todo país, né, que se preze tem uma constituição, tem leis, tem um governo, tem congresso, né? Tem os deputados, senadores vão organizar e essas leis vão se impor sobre a sociedade para tentar fazer essa organização. Não é que as leis vão resolver. Isso depende de uma cultura também. Quando tu fala de bagunça, talvez tu tá olhando para nossa realidade, que eu acho que a gente precisa melhorar muita coisa. Mas tu olhas, de repente tu comparas, tu vais ver que tem outros países que a gente já consegue visualizar, ou até mesmo a realidade de Brasil, quando a gente sai, às vezes, daqui de Macapá, aqui da Amapá para outra cidade, a gente já repara, né, determinados níveis de cultura um pouquinho acima da nossa. As pessoas têm mais consciência ambiental, as pessoas têm mais acesso à educação, as pessoas têm mais acesso a emprego. Então, isso enriquece, né, a pessoa, né, o modo como ela vai se portar com os seus semelhantes, que eu acho que é um conjunto que vai ajudar a gente a mudar um pouco essa bagunça, que, pessoalmente falando do indivíduo, tem muita contribuição, tem, mas eu acho que quando a gente olha para a estrutura da sociedade, é nessa estrutura que a gente tem que pensar. Aí um pouquinho, né, da parte desses teóricos, né, que a gente considera que a estrutura social brasileira, né, principalmente quando a gente está falando de alguns estados mais pobres como o nosso, a gente precisa ainda evoluir. Pois é. Tu estava falando a gente estava falando aqui em off do Durkheim. E tu falou de uma palavra que eu nunca tinha ouvido na minha vida, que é essa anomia, né? Anomia. O que é essa anomia? Fala aí pra galera. O Durkheim, a gente considera ele o pai da sociologia, né? E ele tem muitas contribuições. Quando eu digo assim, olha, eu trabalho de forma lúdica lá, tentando a galera dar uma risada para ver se presta mais atenção, eu digo assim, galera, presta atenção aqui nessa palavra, anomia, vê se ela parece com uma outra palavrinha que vocês conhecem, uma doença do sangue. Aí a galera fala anemia, né? Eu digo, pois é. Já gruda, né, moleque? Já gruda, já fica na memória, é uma doença. Então, assim, o Durkheim, quando ele criou, aí eu até falo, até brinco, né? Brincadeira, gente, tá? Ele tava com preguiça. É só uma brincadeira, só uma coincidência dos termos, tá? Mas na teoria do Durkheim, a anomia é uma doença da sociedade. A sociedade,
ele considera, né, que ela vai adoecer em determinados momentos, tá? E nesse momento de doença da sociedade é que ele fala que esse momento se chama anomia, a doença da sociedade. Ele trata a sociedade como se fosse um corpo, Uhum. tá? Quando a gente fala em corpo social, né, a pessoa que se expressa dessa forma, ela pode até não saber, E ele se refere a que sintoma? mas assim, ele vai dizer o seguinte, olha, uma sociedade, ela está doente quando ela não está em ordem. Hum. Pode ser qualquer sintoma. Saiu da ordem, essa sociedade ela adoece. E aí, trazendo aqui para o exemplo do corpo humano, ele diz o seguinte, se tu tiver com problema, uma dor de cabeça, não é só a tua cabeça que vai sentir. Uhum. O reflexo da tua dor de cabeça é para todo o corpo. Se tu tiver com problema no estômago, todo o teu corpo vai sentir o reflexo disso. Se tu tiver com problema no teu pé, tu vai sentir isso. Logicamente que isso aí é uma metáfora, tá? Para ele explicar. Aí, recentemente estava falando com os alunos aqui, meu último exemplo que eu dei para eles. Uma greve de caminhoneiro, lá no estado de São Paulo. Ela é um problema só de São Paulo? Ela é um problema só dos caminhoneiros? Entendeu? Uhum. Não, que ela atinge toda a sociedade, né? Então, Frete, enfim. atinge toda a sociedade. Quando um pedacinho do corpo social está com problema, essa sociedade toda vai estar com problema. Essa é a teoria do Durkheim. A educação tem problema, Sim. entendeu? Então, está com problema da economia. Precisa discutir educação, qual o modelo de educação, né? O que a gente precisa fazer. E eu tenho conversado muito com os jovens, né? Estava me perguntando, estava respondendo sobre currículo. Você foi ouvido, né? Porque o Temer lá, como a gente estava falando, ele foi um especialista, tudo e tal, que fizeram, mas não escutou o professor, não escutou o jovem, entendeu? Na propaganda do governo Temer dizia, olha, o jovem vai poder escolher a sua profissão, aquilo que era o centro da tua angústia, da tua pergunta. Uhum. Aí, vou tentar te repassar a pergunta. Tu acha que hoje o jovem sai do ensino médio com uma profissão? Não. Não sai. Ou seja, tem muita coisa no currículo, no papel, que é bonito. Só que falta investimento. Falta tratar a sério. Eu não consigo imaginar uma evolução de educação num país se a gente não discutir investimento. Então, de alguma forma, a gente tem anomia, porque não basta pôr, né? Uma anomia crônica, né? É uma anomia. Já é crônico essa doença aí. Nós temos vários problemas na sociedade brasileira. Desigualdade social. É muito forte. O nosso país, ele é um dos países mais ricos do mundo. Tanto na sua economia quanto na sua natureza. A natureza é a primeira fonte de riqueza. E aqui nós temos uma fonte imensa de matérias-primas no Brasil. No Amapá também. No Amapá não é diferente mesmo. Mas assim, quem é que constrói a economia, né? Quem é que dita as regras, né? Então a gente reflete um pouco disso, a gente sabe que a gente não está num bom momento. Aliás, a gente nunca teve ainda para dizer, né? Olha, o Brasil agora vai, né? Sempre a gente teve promessas. Não estou dizendo aqui que o país não tenha melhorado, mudado, tá? Mas não tão satisfatoriamente, né? Para dizer, olha, agora a gente superou a desigualdade. A gente caminha, né? A gente vem de uma trajetória política, né? Não falei ainda, mas a gente é do campo de esquerda. E a gente sabe, né? Estava falando aqui, eu vim ali do Pará. Se a gente andasse, tivesse como ter uma máquina, né? Ali, uma máquina do tempo, mas quando eu vim, e aí fiz algumas viagens, vim, voltava, vinha e voltava.
essa margem, né, que a gente estuda até a cabanagem. Por que é cabanagem? Porque o pessoal morava nas cabanas, que era tudo de palha, né? Mas a realidade, não só do Amapá, mas do Pará, e aí a gente pode ver até de São Paulo, tem um vídeo aqui no YouTube, tá, galera, que tiver o ABC da greve. Aí, nesse documentário, a gente vai ver as casas brasileiras ou eram de madeiras, ou eram ali papelão, muitas vezes uma realidade de favelização mesmo, ou era, assim, era coisa muito simples, tá? Taipa, né? A casa de barro. E a gente viu ali do período da ascensão dos governos petistas que a distribuição de renda, de alguma forma, via Estado e políticas de industrialização, política de incentivo industrial, né? Ali quando a gente fala de desoneração da folha e de incentivos fiscais, essas políticas contribuíram para uma melhora do país, tá? Não quer dizer que a gente melhorou satisfatoriamente, mas se eu pegar, André, e tu faz uma viagem hoje, tu pode ir em qualquer lugar do Brasil, tu vê que hoje, graças a Deus, né? E a gente está aqui numa estrutura, né? Que a gente vai ver que tem melhorado. A maioria das pessoas hoje consegue fazer, né, a sua casa de alvenaria. As pessoas não passam fome como passavam antigamente. Não estou falando que as pessoas não passam aperreio, não passam fome. Eu sei que essa é uma realidade que dói muito, tá? Mas isso era muito presente antigamente. E hoje tem melhorado. Como eu falei para ti, né, e falando aqui para o público, para eu estudar, eu tive que batalhar. Eu tive uma família, né, falei da minha tia, que me abrigou. Me deu oportunidade de ter um teto, mas tive que trabalhar. Não tem como, não tinha como um pai de família antigamente conseguir o material didático, roupa, uniforme, entendeu? Eu cheguei a emprestar sandália para estudar. Então, assim, hoje a gente tem melhorado, né? Apesar de que não melhorado satisfatoriamente. A gente tem avançado. Precisa avançar um pouquinho mais, né? Dá para avançar um pouquinho mais. Dá para avançar, precisa avançar. Eu acho que a mentalidade tem que mudar, né, Raul? Isso aí. Acho que a mentalidade precisa mudar, né, cara? Como tu mesmo falou, a gente vive num país rico, né? Hoje a gente tá bem posicionado. A gente é um país com bastante mineral terra rara. Tem ouro pra caramba aqui ainda. Então a gente tá numa posição boa. Mas me parece que a gente nunca consegue aproveitar essas posições, porra. É o que me parece. Não tô dizendo que a gente vai devastar tudo pra pegar e vender e ficar rico, não é isso. Mas a gente... Eu tava entrevistando, pra ter uma ideia só. Tava entrevistando um professor aqui, Marcelo, um professor de geografia, se não estou enganado, da universidade, lá da Unifap. E aí tava falando, André, a gente não tem catalogado nem 20% da nossa costa, por exemplo. A gente não tem. Porque não se investe em pesquisa. Isso aí, ou mesmo não há profissionais que queiram estudar isso aí. Mas tem muita área ainda para ser explorada, riquezas que a gente não sabe que tem e não tem a dimensão delas. Para a gente chegar e falar assim, a gente tem esse projeto aqui, essa planta, e trazer investimentos de fora e tal, sabe? Então, eu acho que assim, falta a gente tomar essa consciência, cara, e ir pro campo mesmo, e mapear o que a gente tem, o que a gente não tem. Tu já pensou tu vivendo num lugar que tu não tem mapeada a tua área? Olha, André, Então, acho que precisa mudar isso aí, cara. Fazer aqui umas 3 considerações. Acho que talvez várias considerações. A gente tem um problema de mentalidade? Tem. Só que eu acho que não é, falando de mentalidade, não é a mentalidade do trabalhador. O trabalhador, ele quer ter oportunidade. Não é o trabalhador que eu tô falando, não. É quem lidera essa coisa aí, entendeu?
eu acho que a gente tem, quando a gente fala de poder, quando a gente fala de estrutura de poder, de governo, né? A gente sabe que aí a gente trabalha um conceito que é de elite, né? Nas ciências humanas. E quando a gente olha para essa elite política e para a elite econômica, e aí eu estou falando de grandes empresários mesmo, tá? Não estou falando do médio, do pequeno, né? Às vezes quando a gente fala de empresário, empresariado, né? E até quando a gente não faz distinção, o pessoal acha que a gente está falando do médio e do pequeno. Não é, o médio e do pequeno ele sofre igual a gente. Igual a gente. Sofre aperreio igual a gente. Às vezes a pessoa acha, né? Assim, se for para ganhar determinado salário, né, sem ter uma responsabilidade empresarial, a pessoa fica ali, né, num certo sentido, acomodada na vida, acha que tá bom. Mas o empresário, quando tu vai para dentro de uma empresa, eu conheço gente que tem faturamento milionário, André. E ele precisa trabalhar praticamente todos os dias, não é diferente. Não é diferente do servidor público, do trabalhador. Porque se parar, se não cuidar, né, essa empresa também não desenvolve, tá? Então, eu não estou falando desses aqui, porque esses vivem a realidade do dia a dia. Sim. A gente também precisa trabalhar para que a empresa ela cresça, né, pague seus funcionários direitinho. Sim. Mas a grande indústria ou a elite econômica desse país, ela tem uma mentalidade que não é patriótica. Sim, verdade. Concordo. Se a gente estudar a nossa história, nós somos um país, o Brasil foi colonizado. Uhum. Então a elite ela já é importada da Europa. Sim. Portugal teve que enfrentar também outras elites com interesse no Brasil. A gente está falando aqui da nossa riqueza. Elas não são cobiçadas só agora, desde lá de 1500. Então são diversos países, né, e principalmente Portugal, que implantaram uma mentalidade, né, ali apenas de exploração. Então o objetivo nunca foi desenvolver o Brasil. Nunca foi. Era vir para o Brasil, descobrir, mapear essas riquezas, como você está falando, mas pegar essa riqueza para ir para onde? Para fora, né? Para fora. E esse movimento, ele até hoje. Aí tu estavas falando aqui das terras raras. Sim. Será que tem mentalidade da nossa elite econômica de investir em industrialização? De investir em melhores salários para que a gente tenha mercado consumidor interno, entendeu? Então a gente começa por aí, né? A gente começa por aí. E então a gente vê que precisa ainda, né, mudar isso daí estruturalmente. Mas enquanto não muda, eu acho que a gente tem que aproveitar, né, aí já quem está na área empresarial, e aproveitar quem realmente quer ser o parceiro do Brasil, quem quer ser o parceiro do Amapá. Eu acho que, em si, falando de Estado, de governos, eu acho que essa é uma das diretrizes que pode dar certo, que vai dar certo. Valorizar o que é nosso. Boa. Né? Sim. E a gente sabe, né? Estava falando aqui, terra rara, o Amapá aqui tá sendo mapeado sobre isso. Sim. E com positividade. A gente tem a questão do petróleo. Uhum. Também estava falando aqui da floresta. A gente tem muito recurso na floresta. A gente tem mina de cobre aqui, né? Tem, só que a gente não pode atuar com essa mentalidade. A gente teve ali o processo da ICOME, por exemplo. Sim, não, claro. Tem que mudar, precisa Trouxe um certo benefício naquele tempo, mas qual é o legado que ficou? Aí quer dizer, aí tem o manganês, vai tudo para fora. Eu saio aqui depois do podcast, a gente vai andar ali na rua, cheio de buraco. Sim. Quando o estado aqui, né, teve uma das maiores minas, se eu não me engano, a segunda maior do mundo. Então, assim... E nunca foi asfaltado o caminho daqui para lá, para mina. Pois é. Então, assim, tem a riqueza, tem o recurso natural, mas ele precisa beneficiar o povo.
somos nós, né? Uhum. Os donos dessa riqueza. O Estado, ele representa um povo, ele não pode representar apenas um punhado de empresários que está com uma mentalidade só de exportar. Então, a gente precisa ter política industrial. Eu acho que essa é uma grande saída. Pro E é Estado? o Brasil O Brasil todo. todo. A indústria no Brasil, ela tem tido uma queda vertiginosa, Pois é, cara. uma queda muito grande. Tu sabe o Por que quê? que... Ah. Por quê? O pensamento é esse. A elite brasileira pensa o seguinte: se eu consigo um contrato de exploração, seja em qualquer meio aí de recurso natural, e eu vendo, e eu tenho meu dinheiro, para mim tá bom. Uhum. Por isso que eu digo, a elite econômica do Brasil, ela não é patriótica, ela não é patriota. É, não é, eles querem um negócio que dê lucro para vender depois. É o pensamento do mercado, essa bosta que tá aí, pô. Outra coisa que eu fico imaginando assim, porra, como é que você tem um lugar que explora... Tu tava falando na questão industrial, né? Como é que a gente tem um estado que explora minério pra caramba de ferro e tu não tem uma beneficiadora aqui, porra? O cara que vai pegar esse minério, transformar no ferro e mandar pra fora. Como é que você não tem uma política pública voltada para isso aqui, de industrialização? E vai só cair, mano. Porque a gente manda tudo in natura para fora para buscar de volta em formato de produto. Isso não é de hoje, eu tenho 45 anos, mano. Tô 42. Isso não mudou. E eu tava te acompanhando nas tuas redes sociais, acho que foi por isso também que eu te chamei aqui, porque eu tô vendo que a tua jornada tá te levando para outro. Não sei se tá te levando para outro caminho ou se tá te levando para o caminho natural, que é da política, né? Assim, tipo, tu já é um cara politizado, tu já tá no meio da militância política, mas hoje tu tá dando um passo, né, aí pra frente, tu quer te lançar candidato, pô. Tá doido? Não é isso, é isso. Acho que é isso aí. É isso aí. Eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Por quê? Porque, André, é o seguinte: nós temos uma militância política, mas nós temos uma militância social, tá? Principalmente na educação. E a gente vê e percebe, né? E tu me questionou muito sobre isso, a questão educacional. E na educação ela não vai bem. A gente avança aqui, acolá, mas ela não vai bem. E todo tempo, se a sociedade acompanha, a gente está nas greves, nos atos, nas lutas. A gente está discutindo alguma coisa no sentido de melhorias, né? E nisso daí eu tenho uma história de 20 anos, desde 2006, a gente está em 2026. E o que a categoria observou, não é o professor Haldes, a categoria, e a própria sociedade. Está na hora da gente tentar uma alternativa de base. Porque tem muita gente que se propõe num projeto político e carrega o nome professor, mas quando chega nos espaços de poder, viram as costas para a categoria. No máximo, vai abrir o microfone aqui e acolá para a gente falar, e é uns 3 minutos. E não dá para a gente falar de demanda reprimida da educação em 3 minutos. Com certeza. Né? Por isso que eu comecei com a educação aqui contigo. E assim, então a base ela compreendeu, não é o professor House, mais uma vez, a base compreendeu que a gente precisa de lideranças nos espaços de poder. Porque o sindicato é muito importante, só que o nosso poder é de reivindicar. É Quem limitado faz, demais, né? quem decide o que vai ser, são as instâncias de poder. E aí, quando a gente tem governo, tem deputados que são de uma mesma base política, né? Muitas vezes atuam reprimindo a categoria. Nós ficamos, por mais que a gente lute, sem ter esse espaço de diálogo, que é uma coisa que a gente já atua na sala de aula, com diálogo.
A gente fala de democracia e a gente não vive, não vê muitas vezes democracia. Tem muita gente que se diz de esquerda no Amapá, mas não atua de forma democrática, ou atua só para as redes sociais, entendeu? É aquele discurso que a gente fala panfletário, ele fala uma coisa, mas na prática, né? É outra. Entendeu? Sim. É outra. Então, assim, a minha história é pautada no diálogo, na construção e na proposição. E a gente é muito incisivo nas nossas cobranças. Então, André, a gente tem toda essa trajetória de mais de 20 anos, né, militando, e a gente percebeu ali, não é o professor Raul, sua base também, que por mais que o sindicato lute, atue, tem uma dinâmica que é a dinâmica da reivindicação. A gente propõe muitas coisas, a gente tenta diálogo muitas vezes com governos, com a Assembleia Legislativa, e a gente não consegue. Então a categoria percebeu, a categoria e a sociedade, que é preciso ter alguém da educação para falar e para defender a própria educação nas instâncias de poder. Uhum. Né? E aí o professor House faz parte de um projeto, que é esse projeto da educação está efetivamente nos espaços de poder. Mas não é o poder pelo poder, como eu estava falando, né? Tem muita gente que carrega esse nome professor, que chegou nessas instâncias de poder, que foi eleito, mas que não atua em defesa da categoria e muitas vezes vota até contra a própria categoria. Então isso a gente considera que é um desrespeito. Com toda uma trajetória das pessoas que estão lutando ali, né? Como a gente fala nos atos, faça chuva ou faça sol, né? Ou faça sol, faça chuva, a gente está na luta. E como é que está sendo essa aderência aí da tua candidatura? Como é que tá a moçada aí? Tua base, tu falou que a base quer. Isso. A gente está ali com um grupo de vários militantes, né, históricos. Tô vendo, tem um aqui, ó. Ele só não pode aparecer, né? Mas é militante histórico, inclusive da nossa juventude. Né? A gente está com apoio de várias lideranças do movimento sindical da educação. E fora do movimento sindical da educação, a gente tem os movimentos populares. Top. Acho que tu te lembra, né? E aí eu vou até dizer, olha pessoal, ele não é bolsonarista, realmente, tá? Ele aqui já participou junto com a gente ali. Te lembra da questão do PSOL ainda lá? PSOL, PSTU. Assim, então a nossa militância não é apenas a educação, é uma militância social também. A gente compreende que a luta ela não se restringe apenas a um setor da sociedade, apesar da gente atuar prioritariamente na educação. Tá? E a gente, logicamente, tem os amigos, né? A gente está falando aqui, a gente se conhece, acho que eu tinha 15 anos, eu estava falando aqui em off, falar agora aqui no programa, a gente já até jogou videogame, tempo do Play 1, do Play 2, Sim. Né? Então, assim, a gente vai conhecendo as pessoas, participei grupo de juventude da Igreja Católica, então tem muitos companheiros desse tempo, companheiras desse tempo, né? Que são da igreja, que tá também apoiando esse projeto. E assim, eu dou aula para a juventude, né? Tem muitos alunos aí, muitas alunas, né, os estudantes, que compreendendo, né, a necessidade da gente ter uma pessoa que vai, né, colocar ali uma voz de educação, né, saber a importância disso, né? Recentemente a gente teve problemas por exemplo, na escola de ensino médio que eu trabalho. Problema que se arrastava desde 2024 e que quase acontece uma fatalidade esse ano. E desabou lá o teto. A escola foi... do Rivanda. Isso, do Rivanda. Sim, tô ligado. A escola ela é de 1995. Nossa. E ela teve uma pequena reforma ali pelos anos 2008, por ali. E de lá para cá já passou muito tempo.
E não teve, assim, algo estrutural, realmente, né? Uma reforma não muda tudo. Sim. Às vezes conserta alguma coisa aqui, e aí o que a gente precisa é do que a gente chama de reconstrução, né? Ou vai Põe demolir tudo. abaixo e... A opção do governo foi reconstrução, mas olha só, é um problema, estou falando aqui, vem desde 2024. Sim. O pessoal fala, não, foi agora, a gente tentou evitar e tal. Não, mas não foi, não é a realidade de quem trabalha lá. 2024 a gente paralisou porque era o mesmo problema de telhado caindo. Uhum. Não tem banheiro na escola, tá? Ali a situação do telhado, que não foi só lá da parte da Copa, né, que caiu, Uhum. mas chove na sala de aula. A gente tem um problema de centrais de ar, que não é só lá no Rivanda, Joga pra central. é um problema geral, né? É um problema geral. A gente tem problema de falta de professores. Apesar de que eu fiz um estudo, André, de que essa falta de professor talvez seja um problema administrativo. Como assim? Porque a proporção de professor por aluno tem aumentado, tá? A proporção de aluno. Sim, quando eu comparo o número de professor com o número de alunos, tá? Uhum. A oferta de professor tem aumentado e o número de aluno tem caído. E, inclusive, essa política ela não justifica a quantidade de contratos que tem na SEED. Historicamente, a gente teve ali entre 10% a 20% de contrato para suprir o crescimento da rede. Uhum. Só que a rede, de uns tempos para cá, e a gente estava falando aí da evasão escolar, né? Questão da desigualdade, leva o jovem a ir para o mercado de trabalho sem concluir o ensino médio. Então, a gente tem uma queda, principalmente do ensino médio. Uhum. Então, assim, o número de alunos ele vai diminuir. E o professor, com aquele número, né, ou aumentando um pouquinho, que agora teve concurso recente, a proporção de professor por aluno aumentou e de aluno por professor diminuiu. Então, onde é que está esse professor? Por isso que eu falo que muitas vezes é um problema administrativo. Uhum. E que não justifica hoje 5.000 contratos administrativos, que já é a metade, né, ali dos servidores da educação. Então, acho que assim, a política pública ela tem, na educação, né, principalmente que a gente vive, ela tem que ter um pouco mais de seriedade na questão estrutural. A gente tem problema, não tem como a gente falar de qualidade de educação quando a gente não tem condições salariais, condições de trabalho, entendeu? Como é que a gente vai trabalhar, né? A gente sabe o pedreiro vai trabalhar e tem que ter a ferramenta. Com o professor não é diferente, não dá para a gente falar em qualidade, né? A sociedade cobrar qualidade, os governos jogarem toda a responsabilidade para o professor, quando esse professor não tem ferramenta adequada. Oi, professor trabalha, mãe. Professor trabalha em casa. Não tá... Agora porque tu tá aqui, você parou uma hora para bater papo com a gente, senão tu tava trabalhando, né? O professor acho que é o único profissional que leva trabalho para casa, praticamente. Leva a caderneta, ele tem que preparar a aula, ainda tem essa, né? Tem que preparar a aula, aí já sai de casa, aí já chega, já traz a caderneta para fazer os conteúdos. Então todo dia vocês trabalham e muito, né, cara? Professor, André, trabalha constantemente, o professor não para. Não para, professor não para, professor não para. É isso que tu estás falando. O professor ele trabalha para ter trabalho, para trabalhar. É um ciclo. Caraca. E além disso, além disso do planejamento, né, a gente ainda tem que sempre estar ali atualizando, né, o nosso currículo. A gente tem sempre que estar estudando, né? O mundo vai passando, vem ideias novas, teorias novas. E o professor, ele é um eterno pesquisador, aquele que gosta, né? Ele sempre está se atualizando, né? Galgando, e muitas vezes a gente faz isso. E aí, falar aqui um negócio aqui, a gente está discutindo, por exemplo, André, o nosso plano de carreira. Uhum. E tem muitos problemas, principalmente quando a gente está falando em formação. Muitos professores, né? E outros profissionais da educação também, a gente estuda, a gente se atualiza, a gente se aperfeiçoa, não porque o Estado está oferecendo condições, por conta própria.
Uhum. E a valorização, em vez da gente ter um ritmo constante, muitas vezes quando a gente sobe, né, na nossa carreira, o percentual de valorização ele vai diminuindo. Então a gente está também, né, nessa batalha, e quem nos acompanha no movimento e nas redes sociais, para discutir o plano de carreira de forma democrática. É a lei que vai me dizer a minha condição de trabalho, como é que eu posso evoluir profissionalmente. E a gente encontrou muitas falhas ali na proposta do governo e na comissão da diretoria do sindicato, né? Fizeram uma comissão ali e a gente acha isso, como eu já falei aqui outras vezes, muito problemático. Quando a gente fala de educação, a gente tem que falar sempre de diálogo e de democracia. Se a base educacional ela não foi ouvida por completo. E aí o grupo que eu O mais faço... interessado não foi o... Sim, o mais interessado não foi ouvido. E aí o grupo que eu faço parte, a gente teve todo esse cuidado de discutir artigo por artigo, encontrar a solução para aperfeiçoar a proposta e ver onde a proposta estava falhando. E a gente sabe, a gente tem uma concepção, mas a minha concepção não pode ser jamais, nunca a concepção da categoria. Eu preciso atuar com democracia, eu preciso ouvir meu companheiro e minha companheira que está lutando comigo. Não posso ser a voz da verdade, Uhum. sempre, entendeu? Uhum. A gente está para contribuir. Eu acho que é esse que é o sentido da luta. A gente está ali para contribuir, Por né? isso que Sempre buscando o melhor, mas sempre ouvindo. Por isso que tu tá metendo a cara agora aí, pra ver se Sim, muda lá em cima. essa proposta é o seguinte, André. A gente está falando aqui da idade. A gente é jovem, a gente tem as nossas convicções de juventude e as minhas convicções, elas não morreram. Elas continuam as mesmas, Só estão tá? mais amadurecidas, né? Mais amadurecidas, com uma melhor qualidade, né? Acho que- A gente vai adquirindo experiência e a gente vai conseguindo elaborar melhor, né? Dialogar melhor com a sociedade. E a gente vem de uma trajetória de movimento estudantil, movimento sindical e também trajetória política, né? Aí quem me acompanhou, mas para quem não me acompanhou ainda não me conhece, né? Falando novamente, na minha trajetória política eu tinha muita admiração pelo PT, né? Continuo tendo. Mas a gente teve aquele processo eleitoral de 2002 do Lula. Em 2003 eu entrei na Unifap. E ali eu pretendia me filiar ao PT. Participei de movimentos petistas ali. Só que quando o Lula assume, né, ali com aquela questão agora, a classe trabalhadora vai galgar dias melhores, uma das primeiras medidas do Lula foi a reforma da Previdência. Não sei se tu lembra. Lembro. Taxou os inativos, né? E aí, Lembro. entendeu? Então a gente viu isso Tantas daí. outras, né? Sim, outras questões aí que a gente sempre criticou, a questão da universidade, que a gente fazia movimento. Então a gente viu ali que não era uma ferramenta mais o PT para a gente atuar nas nossas discussões, né? Nas nossas propostas. Uhum. Então a gente ajudou a fundar o PSOL no Amapá, né? E fundando o PSOL ali 2003, 2004, 2005, quando obteve o registro, a gente atuou até 2014. No PSOL a gente teve a eleição do Clécio em 2012, teve a eleição do Randolph em 2010, tá? E a gente ajudou a coordenar essas campanhas, outras campanhas de outros companheiros, campanhas que, como essas aqui que eu estou falando, né, Randolph e Clécio, que foram vitoriosas, mas também campanhas que não foram vitoriosas do ponto de vista eleitoral ali, mas que a gente diz assim, foram campanhas vitoriosas no sentido de propor à sociedade um novo modelo, né, uma nova proposta de fazer política. E eu carrego isso comigo. E do pessoal a gente chegou aí para a rede, né? Você ainda foi para a rede? Fui para a rede, foi o movimento do senador Randolph, a gente teve ali no PSOL,
Heloísa Helena também foi, né? Heloísa Helena tá presente ali no PSOL, foi para a rede também. Porque, assim, a minha concepção é um partido que está sintonizado com as bases sociais. E o Ainda. pessoal, quando ele vai para a estrutura de governo, deixou isso. Tu acha que o PC, tá no PCdoB? Hoje eu estou no PCdoB, Uhum. que também foi consequência dessa minha trajetória, porque a rede, a partir de um dado momento também, começou, né, a entrar em governos, e essa base social, ela ficou secundarizada, desprezada muitas vezes. E eu não consigo pensar em política em que o povo não esteja junto, não consigo. Em 2018, aí a gente, ali num grupo de militantes, né, a gente decidiu entrar no PCdoB, né? E a gente tem hoje uma deputada federal no PCdoB, que ela é muito atuante, a professora Marcivânia. Uhum. Já tinha feito campanhas para ela era do PT ainda, eu ainda nem era do PCdoB, mas é uma pessoa que também vai marcar minha trajetória, e eu estou no PCdoB até hoje, né? Um pouco por conta da professora Marcivânia, né? E no PCdoB a gente encontrou uma casa onde a gente tem esse espaço de construir, né? Tem um respeito à militância que a gente constrói nas bases. Eu acho que política é isso. Eu não posso ser e não compreende na minha pessoa a política de gabinete, a política apenas da campanha Uhum. eleitoral. A campanha, né? A política, ela tem que estar no dia a dia, Top. né? Para resolver os problemas do Sim. dia a dia, Sim, com certeza. né? Meu amigo, eu te desejo boa sorte nessa tua jornada aí. Sei que você está preparado. E vai. É deputado estadual? Somos pré-candidatos a deputado estadual. Mano. Nós queremos, né, ali como eu falei, mudar essa trajetória de muitas pessoas usarem o nome professor e não atuarem pela categoria da educação. Pô, é legal ver essa turma aí que a gente militou junto aí, vindo meter a cara. Acho que é isso. Eu acho que é um processo natural, cara. Isso aí. Essa tua jornada aí. Não só tua, daquele bicho lá um dia também, quem sabe. A gente vê essa galera que teve junto com a gente no movimento estudantil aí, acho que chegou a hora, pô. Dessa galera que já tem bastante know-how, meter a cara. Bora meter a cara, porque quem tá aí um dia já não vai estar mais, né? E tá saturada também a política de muita gente que tá aí. Então, André, agradecer aqui esse espaço, reafirmar novamente, somos pré-candidato a deputado estadual, e como tu falaste agora, é uma política que já tem muitas figurinhas repetidas, né? Figurinha repetida não completa algo. Então, na democracia, a gente precisa pensar, né, quem é que representa realmente, né, o povo, a categoria, ou uma nova política. Porque não basta mudar a figura também. Sim. A gente tem que ter uma concepção daquilo que realmente vai renovar. Então, a nossa proposta é essa, é estar com a base, estar com o povo, dialogando, resolvendo o problema. Eu preciso escutar. E isso não é, gente, não é questão de oratória, de pré-campanha, de político. É uma questão que eu tenho de vida. E todos os companheiros podem confirmar, todas as pessoas que me conhecem podem confirmar. Inclusive, eu acho que tu faz também, né, parte dessa trajetória. Tu sabe, quando a gente reunia em núcleos, né, Sim. do PSOL, que era para discutir ali o dia a dia do bairro, né, Sim. da juventude, da educação. E é a política do diálogo, da construção coletiva. Participativa, né? É isso. Aldis, obrigado, meu irmão. Boa sorte nessa tua jornada aí. Como é que faz para encontrar mais informações sobre você aí? Olha, acha a gente nas redes sociais, é só procurar Haldson Senna, o professor Haldson Senna. Está no Facebook, está no Instagram, está no TikTok. Tá? Tem até sobrenome de campeão, porra. Cara, Boa. que embalou muito ali o isso nosso aí. país, deu muito orgulho. É isso aí. Obrigado, Aldis. Te agradeço, Boa sorte, André. meu amigo. Valeu. Valeu. E pra você que ficou até aqui, olha, ainda não deu like, pô. Brincadeira tu, hein? Dá o like aí, pô. Não paga nada não. Valeu? E agradecer aqui a galera que tá fazendo hoje a nossa... Que hoje não, na verdade. Tá sempre aqui com a gente, o Marcos
Jorge ali no comando das máquinas, Azaf Silva agora aí atuando aqui na produção junto com a gente aqui dentro, nas técnicas. Muito obrigado para você que ficou com a gente aí até agora. Um abraço, valeu, até a próxima. Ah, lembra de dar uma circulada aqui pelo nosso canal, tem muito vídeo bacana aqui que você pode assistir, vídeos curtos, e que você também pode ajudar a gente a crescer na visualização aí. Ajuda aí, valeu? Obrigado, até a próxima. Tchau.